Hoje iremos começar uma série top pra caramba, cara. Uma série, vamos contar a história e apresentar os álbuns de Copa do Mundo, desde 1970 até 2018. Só que de um formato diferente, cara. Eu vou fazer um tipo podcast com o meu amigo Renato. Renato, vou botar ele aqui, ó. Tá aí. Salve, salve, Renato, tudo bem? Tranquilo, cara. Prazer em tê-lo aqui. Começando aí a nossa série do... São 11 álbuns, eu acho, né? Então vai ser uma jornada longa aí que a gente vai se ver. Então, vai ser, mas vai passar rápido. Vai. Top pra caramba. Ano de Copa, né? Todo mundo com os ânimos acesos. Eu acho que vai ser bem proveitoso. Bora lá. Hoje a gente vai começar, deixa eu pegar aqui, ó. A gente vai começar com este, ó. 1970. Nunca apresentei no canal. Esse daqui é um álbum réplica, não tem original. Se eu tivesse original, hein? Ah, custa caro, hein, Renato? 20, 30 mil eu já vi, já. É caro pra caramba. Daí pra cima, ainda mais se tiver completo, né? É isso aí. E ó, então a gente vai passar a dar uma pincelada. Vamos falar um pouco sobre a Copa e apresentar com todos os detalhes cada álbum. Vai ter conversa pra caramba, muita resenha. Fechou, Renato? Tá preparado aí? Vambora! Então solta a vinheta e bora pro vídeo! Salve, salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal Léo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. Renato aqui do lado, álbum na mão, a gente vai folhear e a gente vai fazer em duas partes. Começando aqui, na tela, no fundo, cenário novo, tá? Na verdade eu acho que vai sair bem depois e não vai nem ser cenário novo, né? Bom, a gente está aqui então e eu vou começar perguntando, chamando já o Renato, que é a enciclopédia humana de Copa do Mundo. Mentira, mentira, não é tão, não vou jogar tanta responsa assim para suas costas, não. Eu tô muito longe de ser um PVC, feijão com arroz ainda. Você é louco, PVC também, tomara que você seja melhor que ele, né? Acho que vai ser. Amém. Bom, eu vou já chamar o Renato e a gente vai dar uma pincelada, então a gente vai dividir em duas partes. Vamos contar um pouquinho da história, como mais ou menos assim, o que é o formato da Copa do Mundo de 1970 e depois a gente vai para a mesa para folhear o álbum e ver a coleção. Bom, Renato, o que você tem para começar a falar sobre a Copa de 1970 pra gente aí? Bom, antes de mais nada, a Copa do Mundo de 1970 ela foi se eu não me engano, a 10ª Copa do Mundo realizada. A 9ª Copa do Mundo. Ela foi realizada... A nona edição. A nona, verdade, tá tendo a capa. A 9ª Copa do Mundo foi realizada no México. Ela teve 5 cidades sedes: Guadalajara, León, Toluca, Puebla e a cidade do México, que foi o palco da final entre Brasil e Itália, no estádio Azteca. Aztecas. Ela teve 16 participantes e esses 16 participantes foram divididos em 4 chaves na primeira fase. Cada chave tinha 4 seleções. Para as quartas de final se classificavam 2 seleções de cada chave. Na chave A ficou o país sede, o México. Ficou além do México a União Soviética, El Salvador, que era a primeira Copa deles, El Salvador, e a Bélgica. No grupo B ficou Itália, Uruguai, Suécia e uma outra estreante também, que é a seleção de Israel. A única Copa que Israel disputou foi a de 70. No grupo C, o grupo do Brasil. Brasil, Tchecoslováquia, Inglaterra e Romênia. Inclusive, foi nessa Copa do Mundo que surgiu o termo Grupo da Morte. Verdade. Justamente nesse grupo do Brasil, que era um grupo fortíssimo. Pegava o Brasil, que era campeão da... Anterior era a Inglaterra, de 66, e a outra era o Brasil, né? Então era um grupo que tinha... O grupo Itália e Uruguai, no grupo B também, tinha 4 mundiais ali, né? Que o Uruguai já era bicampeão e a Itália era bicampeão também, né? Mas de fato começou a chamar de grupo da morte nesse grupo 3 aí mesmo. Foi no grupo da Inglaterra. E você tinha também as 2 seleções do leste europeu, a Tchecoslováquia e a Romênia, que eram fortíssimas, principalmente no esporte olímpico. Você pega os desempenhos desses países nas Olimpíadas, era um negócio assim que dava de sobra. E a Tchecoslováquia sempre chegava, né? Você pega ali os 4 primeiros em todas as Copas, ela sempre tá beliscando ali. Nunca ganhou nada, mas sempre beliscou, né? Foi vice em 62, perdeu do Brasil, foi vice em 34, perdeu da Itália. Então ela já tinha uma certa tradição em Copa do Mundo também. E no grupo D, o grupo com a Alemanha, Bulgária, Marrocos, a primeira Copa do Marrocos e o Peru. E aí o que acontecia? Essas 8 seleções que se classificavam para a segunda fase, eles eram chaveados de acordo com a posição ali do ranking, já tinha um chaveamento prévio,
E aí era quartas de final, semifinal, tudo em jogo único. E além da disputa do terceiro lugar. E aí, o final, acho que quase todo mundo já sabe o que aconteceu. Mas é isso. Uma pincelada assim por cima, para a turma entender o formato. São apenas 16 seleções. Eu até perguntei um pouco antes para o Renato, eu não lembrava. A Copa com 24 seleções foi só em 82. E depois só em 98, formato de 32. E depois em 2026 com 48, né? Que a gente vai ter a próxima com 48. Bom, então é isso. Vocês já estão sabendo as seleções que vocês vão ver. São 16 seleções apenas. E agora a gente vamos para o que interessa, né? Vamos para o álbum. Vamos para a mesa e vamos levar o álbum lá. Fechou? Então, dá só uma volta aí e bora para a mesa. Bom, e aí a gente já está mostrando a capa do álbum do nono Campeonato Mundial de Futebol que foi realizado no México. Uma coisa muito interessante, já falando da capa, é que essa é uma versão internacional desse álbum. Assim, você tem... Aqui no Brasil mesmo esse álbum não foi lançado. A Panini é uma empresa da Itália que, se eu não me engano, foi fundada em 1960. Então era uma empresa que já era nova naquela época, tinha 10 anos. E esse álbum ele foi lançado apenas, se eu não me engano, para alguns países da Europa. Essa versão, é uma versão trilingue do álbum da Copa do Mundo. Ela está em inglês, espanhol e francês. Mas tem uma versão também desse mesmo álbum só em italiano, feito só para Itália. Inclusive a capa do álbum da Itália, acho que se eu puder colocar uma imagem dela, é um pouco diferente dessa daí. Mas o conteúdo é praticamente o mesmo, que só muda a linha. A Copa de 70 é uma das poucas Copas do Mundo que não teve cabeças de chave. Além da Copa de 70, a única Copa que só teve, que não teve esse critério na hora do sorteio, foi a Copa de 58. A Copa de 58, inclusive, cara, não querendo retroagir, mas já retroagindo, o critério de distribuição da chave daquela Copa do Mundo foi um critério puramente geográfico. Eram 16 participantes também, como em 70. E aí, engraçado que eram 4 países que se encaixavam em 4 grupos específicos. Então, você tinha 4 países das Américas, daí engloba todas as Américas, incluindo o Brasil, óbvio. Tinha 4 países da Europa Ocidental, 4 países da Europa Oriental ou Europa Socialista, você tem que pegar aquele contexto de Guerra Fria também, e 4 países do Reino Unido, Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, que tirou a Itália, inclusive, das eliminatórias. E aí, se você pega o grupo do Brasil daquela Copa do Mundo, você tem o Brasil, país americano, a Inglaterra, um país da Europa Ocidental, a União Soviética, que era o país da Europa Oriental, ou socialista, e meu Deus do céu, eu estou esquecendo, a Áustria. Não, peraí, no Brasil, Inglaterra era do Reino Unido, e a Áustria, que era o país da Europa Ocidental. Então, só nessa Copa de 58 e 70 que não teve cabeça de chave. Top demais. Informação sensacional da formação da Copa. Vamos para o álbum, vamos para o que interessa. Essa capa aqui, tem quem diz que é uma das capas mais bonitas. Você tem uma preferência, assim? Qual foi a sua primeira Copa, Renato? Então, cara, meu primeiro álbum de Copa do Mundo, se quiser eu pego aqui, inclusive tá perto de mim, é da Copa de 98. Assim, a primeira memória clara de álbum de Copa do Mundo é a Copa de 98, que eu tinha 5 anos naquela época, e foi esse álbum que me despertou a paixão, não só por Copa do Mundo, mas também por álbum de figurinhas e também por outras coisas, por exemplo, bandeira, geografia, história, até coisas como política, por exemplo. Eu só comecei a aprender, por exemplo, países. O primeiro contato realmente que eu tive com países foi no álbum de Copa do Mundo, que aconteceu na Copa de 98. E você tem... Não, você tem a sensação, por exemplo, a minha primeira Copa foi em 94. Para mim, um álbum mais simbólico é o álbum de 94. Você tem isso também com 98? Eu tenho. Inclusive, assim, a pena é que eu não tenho ele completo, mas assim, independente disso, cara, é legal porque quando eu folhei esse álbum de 98, é uma sensação muito gostosa, assim, de nostalgia, porque eu lembro de muita coisa daquela época. Eu tinha 4 para 5 anos, naquela Copa do Mundo, mas eu lembro de muita coisa. É o que eu falo muitas vezes, na verdade. Não importa se você vai completar ou não. Se você tem condição de comprar 10 pacotinhos, abrir os 10 pacotinhos, compre, faça o que der e amém. Você colou 50 figurinhas, já era, você fez o álbum. Você vai lembrar de muita coisa, na verdade. Sem dúvida. Por exemplo, meu primeiro álbum... Você vai lembrar de qualquer Copa do Mundo. Até essa última mesmo, quando você pega alguma coisa... Você sempre vai fazer associação com alguma coisa daquele momento, ou da sua vida, ou até mesmo do momento do país, enfim.
você consegue fazer associação sim, com sim, álbum sim. de figurinhas, né? É uma coisa bizarra. É bem bacana. O meu primeiro álbum, que foi o do Jasper, que a galera tá enjoado, que eu falo sempre, tá incompleto. Só que eu não quero nem completar ele, não vou nem atrás, porque ele incompleto ali daquele jeito. As figurinhas que faltam, pra mim, faz parte daquela época lá. Então eu não vou atrás de completar, eu não tenho intenção nenhuma de completar. Se eu ver a figurinha, eu nem sei qual figurinha e pra mim vai ser uma figurinha nova, que eu nunca vi. Mas eu não quero morrer com aquilo ali, do jeito que tá. Uma coisa bizarra também acontece comigo no álbum da Copa de 2002. Porque, cara, de tanto folhear aquele álbum de Copa do Mundo, cara, tá sem capa, tá sem página e tá totalmente completo. Mas mesmo assim, eu não quero jogar esse álbum fora, mesmo se um dia eu conseguir um álbum completo dele. Mas mesmo assim, se isso um dia acontecer, eu não quero jogar. Você não joga ele, porque faz parte. Sim. Bom, por isso que é tipo um podcast, né? Porque a gente vai conversando aleatório, não tem roteiro. A gente vai conversando aleatório e falamos até de Jasper no álbum da Copa de 1970. Bom, vamos voltar aqui, Renato. E até a Copa de 58. Estamos falando de tudo, de socialismo, política, guerra, enfim. Por causa de um álbum de figurinha. Você tá vendo? Tudo em volta de um álbum de figurinha. Por isso que é tipo podcast, porque é uma conversa aleatória, que é só resenha mesmo. A gente vai conhecendo até, eu vou conhecendo um pouquinho melhor você um pouquinho melhor que eu e lenha. Bom, vamos tentar voltar aqui. A capa, eu comecei a falar da capa, qual foi o primeiro, porque pra mim é simbólico de 94. A capa do México não é uma das melhores capas, na minha opinião, de beleza, assim, mas isso é muito particular, né? Pra você também não, pelo jeito. Mas, por exemplo, tem um amigo meu, um senhor já, que um dos primeiros álbuns, coleção dele, ele teve de 70. Ele fala que a capa mais bonita que existe é a de 70. Mas por isso, porque foi o primeiro álbum dele, ou ele lembra ali como um dos primeiros álbuns ali, que remete à nostalgia dele lá atrás. Exatamente. O de 94 talvez não seja tão bonito também assim, mas pra mim é, cara. Pra mim é. Ah, sim. Então por isso que eu puxei. Muito, né, por isso que eu puxei isso daí. Então assim, a capa dele, falando assim, tecnicamente, a gente tem que considerar que também 50 anos atrás, né? 50 anos atrás, eu acho que não tinha nem um Paint ainda, né? Para os caras elaborar. Cara, eu posso dizer uma coisa que eu posso dizer. Essa capa da Panini, essa versão internacional dela, eu acho bem mais bonita que a versão italiana. Porque se você pega a versão italiana, parece uma capa de revista. Você pega aqui nessa borda, nesse canto esquerdo onde está a taça, onde está a bola, tem ali a relação das séries, tem um espaço amarelo, parece, sei lá, é revista de fofoca, sabe? E eu vou jogar aqui pra galera ir vendo. Né? Então, essa capa da versão internacional é muito mais bonita, é muito mais simples. Assim, talvez o brasão do México, isso é um pouco exagerado, né? Mas assim, tem o mapa do país, tem a Jules Rimet, tem inclusive até a Rosa dos Ventos, que é um detalhe que é uma coisa que dá um charme nessa capa. Mas essa é bem mais bonita que a capa internacional. Perdão, a capa italiana. Top. E essa foi a última vez que tivemos a Jules Rimet, né? Isso. Exatamente. A última vez que apareceu essa taça aqui. Bom, eu vou abrir, hein? Acho que já deu aí 20 minutos de vídeo e a gente nem começou a abrir o álbum ainda. Faz parte, galera. Os vídeos agora... Para. Vamos lá. Mais alguma coisa, João? Clever? Não. Vamos lá, vou abrir, hein? Abrir. Bom, vou começar a falar aqui sobre o que nós temos aqui na primeira parte desse álbum da Copa de 1970. O lado de cá, ó, aqui eu acho bem bacana porque conta a história das eliminatórias, né? A trajetória de cada uma das 16 seleções. Na verdade, das 15, porque o México não disputou, né? Então conta assim a pontuação, os grupos. O Marrocos foi o que mais jogou, teve jogo ali, tudo no mata-mata. Então é bem bacana essa parte aqui. A gente não vai falar um a um, senão também a gente vai ficar 5 horas aqui. Vai ser realmente um podcast gigantesco. Mas aqui é a parte de eliminatórias. E eu gosto muito disso, cara. E você é meio que numérico, eu acho que você também gosta dessas coisas, né? Gosto muito de ver, cara. Quando sai o álbum da Copa de 2022, as seleções, eu quero ver com quem ele jogou, quantos pontos, se foi na rapa, se não foi. Se eu não me engano, acho que tinha Euro. Alguns álbuns da Eurocopa, da Panini inclusive, tinha um tabelão geral da Eurocopa mesmo. Então eles pegavam 2 páginas e colocavam o tabelão geral de toda a eliminatória daquela época. Seria legal se a
Panini também fizesse isso com a Copa do Mundo. É que agora fica um pouco mais complicado. Porque se você pega aquela Copa do Mundo, não tinha tanto país filiado à FIFA. Né? A África mesmo não tinha, só começou a ter vaga direta a partir desse Mundial. Sim. Aqui então, foram 70 seleções, se eu não me engano. Sim. 70 seleções na eliminatórias. Então, tinha, por exemplo, países da África que nem eram países, que são países hoje, mas que não eram países na época, ainda eram colônias, enfim. Então, o número de participantes era bem legal. Então, por isso que é muito interessante ter essa unificação das eliminatórias já na primeira capa. Mas eu acho que seria um pouco exagerado também se fizesse hoje, porque ia pegar, sei lá, seleções lá da Ásia, da África, da CONCACAF, seleções pequenas que, sei lá, jogaram só uma vez. Então acho que ocuparia também muito espaço também. Acho que sim. Eles também pensam por esse lado, mas seria muito legal também se eles continuassem. Eu acho seria sensacional também. A gente vai ter a próxima Copa, a outra, né, com 48, aqui teve 70 na eliminatórias, então teve tipo mais de 50% do que vai ter na Copa de 2026 tem na eliminatória só, né? Bom, exatamente. Então aqui mostra eliminatórias, aqui só mostra a abreviatura nas 3 línguas que o Renato disse aí, de todas as seleções que disputaram as eliminatórias, que foram 70. Tem alguma coisa para salientar daqui? Suave? Pode passar para esse lado? Tem uma coisa interessante nesse teu álbum, porque é o seguinte, parece que todas as seleções classificadas, assim, um apanhado geral está nessa página. Porque a versão que eu tenho aqui, que está nesse livro, que a Panini fez, que tem a reprodução dos álbuns de Copa do Mundo até 2014, de 70 até 2014, eles dividiram em 2 partes, cara. Uma coisa que eu achei interessante, assim, logo que você abriu, bati o olho aqui e tá bem diferente, porque... Deixa eu ver, mostra aí. O álbum que eu tenho, aqui, ó. Depois você me manda uma foto que eu vou colocar a foto. Aqui, por exemplo, ó. Não sei se dá pra ver. Vai até o 5. Vai até o 5. Tem até a chave 5. E aí só tem, se eu não me engano, tem até a chave 16. Não, aqui tem todos. Todos os países. Tem todos os países. É uma coisa interessante que me chamou a atenção. Mas... E se você pega da outra... Pode falar. O resto tá onde aí? Tá na terceira capa. Tá aqui, ó. Tá no finalzinho. Ó. Peraí. Virou um pouquinho pesado. Ó. Tá aqui, ó. É a última aí, né? Aqui. É a penúltima página. Então tá na contracapa lá no fundo, né? Isso, na contracapa, exatamente. Então depois você vai ver lá no final, porque realmente o seu é a versão mais original, né? Aqui. Talvez, cara. O seu é. Pego surpresa. Esse daqui é uma réplica. O que eu tenho aqui é uma réplica feita na Argentina, mas com a autorização da Panini. Então foi um jornal da Argentina junto com a autorização da Panini que eles fizeram. Então aqui eles juntaram tudo porque lá no final tem uma coisa especial também que não teria como. Não foi para aquela Copa também, então não foi, e eu tava vendo aqui que ficou em último ali no grupo. Ficou atrás da Bolívia até. Sim, foi bem ruim. Porque tava passando por uma renovação também de gerações, então foi por isso que a Argentina nem foi para aquela Copa do Mundo. Bom, fechou? Só um detalhe aqui na segunda página, tem umas figurinhas muito legais do mascote Juanito, esse de rosa. Que é um mascote que assim, não deixou muita saudade pro pessoal lá do México, não. Não. Tem essa bandeira aqui da FIFA, que é muito legal, que é muito bonita, achei muito bonito também. E tem o logo da Copa do Mundo. Mas assim, de resto, nada mais a acrescentar. Sim, aqui é mais a taça que sempre sai, aí o logo da FIFA sempre sai também, né? Não tem a bola nessa coleção, né? E tem aqui a primeira Copa tem uma bola oficial. É verdade, foi a primeira Copa que foi aquela bola branca e preta, né? Que a gente conhece meio que hoje. Que antes é aquelas de corão mesmo, né? Aquelas que a gente jogava na rua. Mas, cara, tem uma coisa também interessante que eu tava vendo em alguns jogos dessa Copa do Mundo, falando sobre a bola. Por exemplo, o jogo acho que era México e El Salvador, na primeira fase. A bola era laranja. Você pega o filme da Copa do Mundo, a bola era laranja, enfim. Um detalhe que sempre me chamou a atenção. Tem algumas partidas daquela Copa que não usaram a bola da Disney. É um detalhe que... Se vocês perceberem, isso acontece. Uma bola laranja, parece que é aquelas bolas de capitão. É um detalhe interessante. Bom, vou virar então, hein? Diferente da maioria das coleções, aqui a gente tem... Esse é o primeiro álbum da Panini de Copa do Mundo, né? Então, por ser o primeiro álbum, provavelmente ela quis demonstrar o que ela não mostrou nas outras Copas. Então ela deu um resumo de todas as Copas até chegar
na Copa de 70. Eu acredito que foi esse o pensamento deles na época, né? Tentando recapitular. Então aqui começa em 1930 a Copa no Uruguai, onde o Uruguai ficou campeão. Aqui tem 3, eu não manjo de inglês, nem francês e nem espanhol, cara. Então eu não consigo saber exatamente. Eu tentei entender o que seria aqui, mas pelo jeito não tem uma lógica. Por exemplo, o artilheiro da Copa, o melhor jogador e o capitão do campeão, quem levantou a taça. Não tem uma lógica. Deve destaque os principais jogadores, né? Sim, então, mas não necessariamente o artilheiro ou o melhor jogador. Tá bem aleatório. Esse argentino aqui da ponta direita, ele foi artilheiro da Copa do Mundo. Foi o primeiro artilheiro de Copa. Stable. Com 8 gols. Foi o primeiro artilheiro. E tem esse Leandro Andrade, que acho que, se eu não me engano, fez o gol do título contra a Argentina em 1930. Foi. E aí você tem na Copa de 34, tem o Schiavio, que fez o gol do título contra a Tchecoslováquia. Assim, eu tô falando algumas coisas de cabeça que talvez eu possa errar, mas acho que ele fez o gol do título. E tem o Orsic, que acho que foi o principal jogador daquela Copa, e também fez o gol na final. Mas só que nenhum dos dois aqui foi artilheiro, foi o da Tchecoslováquia, o Nejedry. Eu não sei se é esse daqui que tá do lado do juiz, essa figurinha da ponta esquerda. Que é muito legal também. Algumas figurinhas aqui que eles fizeram são sensacionais. Sim. Bom, virando então. Aqui é só para dar uma pincelada. 38, aparece o primeiro brasileiro aqui. Bem desfocado, saiu fora do foco aqui. E tem a figurinha também com o juiz. A figurinha com o juiz aqui. Que Brasil e... quem que você... Na final foi Itália e... Itália e Hungria. Itália e Hungria, então é a foto da final aqui. Provavelmente, Itália e Hungria. E o Leônidas foi artilheiro daquela Copa do Mundo. 9 gols. 8 gols. Então, Copa de 38, a Itália sendo bicampeão, né? Bicampeão aqui. Isso. E em 50 o Uruguai bicampeão também. Até então, as 4 primeiras Copas, só 2 campeões só a gente conhecia. Isso. Cara, na Copa de 50, eu não sabia, mas pelo que eu vi aqui, eu fiquei sabendo hoje, na hora que eu tava vendo um pouco antes de gravar o vídeo. Não teve final Brasil e Uruguai. Isso, exatamente. Cara, que sensacional. Não teve final. Todo mundo acha... Eu achava, até hoje, que era final Brasil e Uruguai. Só que por coincidência... Formou assim, para vocês entenderem rapidão, foi formado uns grupos lá em cima, todo mundo jogou contra todo mundo, e aí sobrou 4 seleções. As 4 seleções formaram um grupo de 4 times. E aí o primeiro do grupo seria o campeão. Foi isso. Exatamente. E por coincidência, o Brasil chegou no último jogo contra o Uruguai. Então, e os dois brigando ali, né? E o Brasil poderia jogar... Precisava de um empate, né? Exatamente, bastava só empate que o Brasil era só empatar. Na Copa do Mundo. Porque o Uruguai, sobrou Uruguai, Brasil, Suécia e Espanha. O Uruguai empatou com a Espanha, depois ganhou da Suécia. Então ele empatou mas na rapa, ganhou da Suécia de 3-2. Foi tudo na rapa. E o Brasil, ganhou de 7-1 da Suécia, deve ter sobrado em campo. Ganhou de 6-1 da Espanha. E aí depois na final... Cara, hoje eu fiquei sabendo disso. Pra mim é a maior injustiça do futebol. O Uruguai ter sido campeão. Não, você vai ficar mais surpreso ainda se você pega o chaveamento daquela Copa do Mundo. Porque primeiro, eram para ser 16 seleções. Como era desde 30. Só que daí se classificaram 16, mas só que 3 desistiram. 3 seleções desistiram, e aí a FIFA ela tentou convidar várias seleções. A França foi convidada, Portugal foi convidada, mas elas resolveram não vir para o Brasil. E aí o que a FIFA decidiu? Vamos deixar para trás mesmo. E aí na hora da feitura da tabela, olha só, cara, o Uruguai, ele teve a sorte de cair no grupo que só tinha o Uruguai e a Bolívia. Só. Da potência que é a Bolívia, né? O Uruguai ganhou só de 8-0 da Bolívia. E é por isso que o Uruguai foi para a segunda fase. E passou. Você acredita? Esse jogo foi aqui no Independência, em Belo Horizonte. Caraca. O Uruguai então jogou 4 jogos. A Bolívia foi para a segunda fase. Jogou 4 jogos e ficou campeão. O Brasil jogou 7 jogos. Deitou. O Brasil no jogo de fase ali, ele fez 14 gols. Tomou 4. O Uruguai fez 7 só. Só que tem o seguinte, cara. A campanha do Brasil na primeira fase, na Copa de 50, também não foi essa beleza toda, não.
você tem um jogo contra a Suíça aqui no Pacaembu, que o Flávio Costa, que era o técnico da seleção, ele resolveu fazer uma média para a torcida aqui da torcida paulista. E aí colocou, inclusive, a zaga do São Paulo como titular daquele jogo e empatou com a Suíça. E tem relato de jornal que dizem que o Flávio Costa quase saiu debaixo de pancada, porque a torcida queria bater no cara. E ele teve que sair com escolta, então também não foi essa beleza. E o Ademir de Menezes, que era o jogador do Vasco, o Queixada, né? Ademir Queixada, ele foi artilheiro daquela Copa do Mundo, com 9 gols. Mas aí é aquela história também, você pode somar também o fanismo, a oba-oba exagerado e deu o gol desse carinha aí de bigode, esse meio professor Girafales aí, parece, que é o Alcides Dígia, né? Que inclusive foi o último jogador daquela final de 50 que faleceu. Você pega os brasileiros do Uruguai, o último a falecer foi justamente quem fez o gol da derrota do Brasil. Top. E ó, tá vendo? Ó, com o álbum eu fui saber que essa Copa foi uma injustiça pro Brasil, cara. Nunca tinha parado assim pra ver a formação da Copa e tal. Bom, vamos passar pra próxima página aqui. 54 e 58. 54, pela primeira vez agora, um outro time sem ser Itália e Uruguai sendo campeão. A Alemanha campeão. Com destaques aqui. Puskás, da Hungria. Dois da Hungria como destaque. O Kocsis foi artilheiro da Copa do Mundo. E foi... Esse é o Helmut Hahn, que foi o autor do último gol, que deu título para a Alemanha. E foi uma Copa, assim, se você também parar para pensar, também foi uma Copa injusta para a Hungria, né? Pela seleção que tinha e pela campanha que fez. A Hungria eliminou o Brasil nas quartas de final, o Brasil também que subiu muito no salto alto e tomou uma traulitada da Hungria. 4-2, né? Teve um quebra-pau em campo, então a Hungria também foi um pouco injustiçada nessa Copa do Mundo, mas a Alemanha também fez por merecer. Inclusive tem até um filme muito bom chamado Batalha de Berna, que conta a história da campanha da Alemanha, que vale a pena assistir. Top. Passando pro lado de cá, 58. Aqui o Brasil se sagra campeão pela primeira vez, né? Djalma Santos como destaque, Didi também como destaque. E, bom, na próxima página eu falo uma... Foi artilheiro daquela Copa do Mundo. O Dias Fontaine, que até hoje não é artilheiro em uma edição de Copa do Mundo. Ele fez 13 gols. Uma só Copa do Mundo. E o Djalma Santos, cara, tem uma coisa muito interessante, que ele não foi titular durante a campanha do Brasil. Ele só entrou no time titular no jogo da final, contra a Suécia. Se eu não me engano, quem estava no lugar dele até a semifinal era o Dessordi, que era do São Paulo. E aí o Vicente Feola, que era o técnico, que também era o técnico do São Paulo, resolveu escalar o Djalma Santos para a final, e ele foi eleito o melhor lateral daquela final. Não, o melhor lateral da Copa do Mundo. Não foi nem só da final, foi da Copa do Mundo. Foi do jogo. Pela atuação dele, o Djalma Santos foi escolhido melhor. Você tinha falta aqui do Pelé, mas também a gente vai entender por que ele não está aqui nas próximas páginas. E o Didi também, cara, tem uma história interessante que envolve a Copa de 70, que depois a gente vai contar. Bora virar? Essa daqui que o Brasil ganhou a final contra a Suécia, né? 5-2. Contra a Suécia. E o engraçado é essa figurinha do Brasil, cara, porque você percebe que ela tá colorida. E a seleção tá verde, né? Tem uma coisa meio esquisita. A camisa do Didi tá, né? Verdade. Tá parecendo o meu... aqui em cima, né? Se fala. Isso. Tá parecendo o meu 15 de Jaú. Exatamente. Tá bem parecido. Bom, Copa de 62, Copa que foi na Suécia, o Brasil também sagrou-se campeão contra a Tchecoslováquia na final, né? Foi no Chile? A Copa foi no Chile, 58 foi na Suécia. Verdade. 58 foi na Suécia, verdade. 62 foi no Chile e contra a Tchecoslováquia na final, 3-1. Também. Os caras aqui, que você vai saber falar, que você é o cara, Albert da Hungria. Florian Albert, que foi a principal revelação da Hungria, não tem muito o que falar dele, não foi o artilheiro foi o da Iugoslávia, o Jankovic. E a Hungria caiu nas quartas, né? O cara deve ter feito uma Copa brilhante pra ele estar aqui. Exatamente, perdeu pra Tchecoslováquia, exatamente. E tem a dupla aí de ataque da seleção de 62, que é Garrincha e Amarildo. Era pra ser Garrincha e Pelé. Então, é isso que eu queria perguntar. Por que o Pelé não tá nem em 58 nem em 62 aqui? Pelé, Para. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos aguardar as cenas dos próximos eu já entendi capítulos. que você vai falar lá na frente.
No caso de 62, o Pelé ele se machucou no terceiro jogo, acho que foi contra a Espanha. Não, acho que foi contra o México. Puta, agora não vou lembrar. Mas eu sei que ele fez um golaço contra o México, acho que foi a segunda partida daquela Copa do Mundo, então o Pelé ele pode ser considerado campeão em 62. Porque ele participou, só que ele teve agora que se machucar, e quem entrou no lugar do Pelé foi o Amarildo. E que ele arrebentou naquela Copa do Mundo, fez gol na final, se não me engano, então ele faz por merecer estar nesse álbum. E vale lembrar, cara, ele se machucou, o Pelé era caçado. Se assistir jogo de seleção, Sim. nego batia, mas batia de dar soco na cara, porque não tinha cartão. Tinha falta, mas não tinha cartão. Isso, então você podia bater à vontade, na verdade, que você não era expulso. Não tomava advertência, nada. Você podia bater à vontade. E isso aconteceu até 66, né? 70, que é esse álbum que a gente vai mostrar, é a primeira Copa que vem com um cartão, né? É uma Copa bem emblemática para a arbitragem, né? E uma coisa curiosa do cartão que foi inventado, começou a ser usado na Copa de 70, que foi uma experiência ali, né? E logo no primeiro jogo já teve cartão já. Isso. O cartão é amarelo e vermelho por causa do cara que criou lá, que depois eu acho que ele foi presidente da arbitragem da FIFA, não sei do que lá. Ele criou as cores de acordo com a sinalização de trânsito. Que amarelo é atenção, vermelho tipo pare, né? O stop, a atenção more ali, né? Então ele, por sinalização, o amarelo é amarelo para atenção e o vermelho para expulsão. Pode falar. E tanto 66, que não sei se vai falar mais alguma coisa de 62, mas 66, o Pelé, acabando a Copa, o Pelé fala que, ó, pra mim chega. Porque ele apanhou demais nessa Copa. Sim, ele fala, pra mim chega. Mas era só... Tanto que... Pode falar. Tanto que ele era até cogitado, ele mesmo falava que nem ia, né, pra Copa de 70. Exatamente. Mas acabou indo. Mas o queria falar que o Pelé ele se machucou no segundo jogo contra a Tchecoslováquia, que foi o mesmo adversário da final. Ele fez o gol na primeira partida contra o México. E aí na terceira o Brasil jogou com a Espanha sem o Pelé. E com o Amarildo. Foi o Amarildo que entrou então. Ele resolveu. Isso, do Botafogo. E depois ele foi pro Milan da Itália e jogou com o Santos em 63 na final do Mundial de Interclubes. E aí eu só tenho mais destaque mesmo do Botafogo, mas a carreira do Amarildo começou a deslanchar na Copa de 62. Top. Vamos pra cá? 66? Sim. 66, Copa na Inglaterra e campeã Inglaterra pela primeira vez, a Inglaterra campeã. Assim, mais ou menos, né? Daquela final lá também que rende polêmica até hoje. Inglaterra e Alemanha. E nessa Copa aí o Brasil nem passou pra frente, né? Sim, foi um desastre total. E você pode destacar aqui o Eusébio, foi a primeira Copa de Portugal, participou. E o Eusébio artilheiro com 9 gols. Com 9 gols. E você tem o Hunt, que foi vamos dizer assim, acho que era meio de campo naquele campeonato. Foi um jogador assim, destaque da seleção campeã. Jogador de destaque, mas pelo menos está aqui nessa parte de 66. E o argentino foi considerado um dos melhores jogadores da Copa. Isso. O melhor jogador da Copa. A Argentina que foi responsável pela criação do cartão, né? E foi no jogo Inglaterra e Argentina que teve um jogador da Alemanha, da Argentina, que foi expulso por um árbitro alemão. E aí o árbitro alemão falava em alemão, o cara não entendia nada e ele ficou naquele chove não molha, né? E aí a pessoa não sabia e só depois de 20, sei lá, tempão que ele soube que foi expulso. Aí depois disso, para resolver esse problema, que foi resolver criar esse método do cartão, para facilitar isso também. Justíssimo. Fechou? Justíssimo. Bora passar? Agora o álbum começa, hein? Agora o álbum começa, hein? Não. Então vamos lá. Não, agora o álbum começa. Bom, tem mais essa parte aqui, não sei se tem aí pra você. Tem. Essa parte aqui com a figurinha, é a única figurinha de campo, de estádio, que saiu do estádio Azteca, que foi construído apenas não, né? Foi construído para a Copa, né? O México que recebeu a informação que seria a sede da Copa em 1964. E aí a partir de lá começaram a construção desse estádio, que recebeu acho que o maior público da Copa, que é um baita de um 160 mil, acho. Gigantesco, né? É que depois foi apertando, que não podia, não pode ficar muito perto um do outro. E que talvez, cara, eu duvido muito, mas acho que talvez seja a sede da final da Copa de 26.
Pode ser que seja, né? Então. Se no inventário de colocar nos Estados Unidos, acho que o Azteca pode ser. Seja uma final de Copa pela terceira vez. Pelo que eu vi, a Copa de 26 vai ser tipo 70% nos Estados Unidos e dividido pouquinho no México e Canadá. Então vai ser tipo uma Copa nos Estados Unidos que o México e o Canadá entra para dar uma força, um reforço. Mas isso. Então por isso eu acredito que talvez, não sei, pode ser. E bom, aqui é a tabela do, como tem todo o álbum da Panini, a tabela da Copa de 70 em branco. Esse álbum é um réplica, né? Dificilmente eu acho que vai achar um álbum original com tabela branca, hein? Que a vontade de preencher eu acho que era gigante. Então divide os grupos aqui, grupo 1 que a gente já comentou lá no começo, grupo 2 aonde o grupo 1 era apenas na cidade do México, o grupo 2 foi em 2 cidades, Puebla e Toluca, e o grupo 3 em Guadalajara, em León o grupo 4. Então era apenas em uma cidade, que é o... Não entendi? O grupo 3 era o sim, do Brasil. Grupo 3 do Brasil, ele jogou em Guadalajara. E os mexicanos, depois que caíram fora, os mexicanos, a torcida caiu pro lado do Brasil, né? Começou a torcer pro Brasil, pra caramba. Também, cara, você tem que, uma coisa interessante é que assim, muitas seleções estavam reclamando que a Copa, por ser no México, os jogadores iam ter dificuldade de respirar, porque o México é um país muito alto, altitude muito alta. Até mesmo em jogos da Libertadores, alguns jogadores reclamam. E aí o Brasil, o que o Brasil fez? Resolveu parar a temporada de futebol aqui e mandar toda a seleção pro México 30 dias antes da Copa começar, para já começar a se adaptar. E parece que com isso criou-se um vínculo ali. Isso, ganhou uma simpatia dos mexicanos. Isso ajudou bastante pra... É igual a Alemanha aqui na Copa, né? Que ficaram lá, sambaram, cativaram aqui, né? Aqui na Copa do Brasil. Exatamente. Isso, lá na Bahia. Bom, beleza. Agora a gente começa realmente o álbum, que é aqui. México não é o cabeça de chave, mas é a cidade sede. Já aparece no primeiro grupo. México. É uma curiosidade, eu já vou virar. Não dando spoiler, mas já vou virar. São 3 páginas do México. Então assim, vocês vão perceber que alguns países vão ter 3 páginas. Os países mais conhecidos, mais famosos. E os outros vão ter apenas 2 páginas. Então o México, começando como cidade país sede, ele vem com 3 páginas. Aí é figurinha simples. Eu não sei, eu acho que se isso é uma figurinha ou se isso já era estampado no álbum. Cara, é uma figurinha. Vou até pegar, por exemplo, um livro que eu tenho aqui, que reproduz alguns documentos de Copa do Mundo. Esse livro aqui é fantástico. Eu comprei isso aqui na Copa de 2010. E na Copa de 70, vou até que... eu peguei assim de improviso, eu lembrei agora. Vai fazer produção de alguns documentos. Então você tem, por exemplo, regras de Copa do Mundo. É um negócio assim fantástico. E na Copa de 70, só chegar aqui rapidinho, eles pegaram reprodução de algumas figurinhas. Então, realmente, isso é uma figurinha sim, ó. Por exemplo, aqui, essa aqui é da Bulgária. Legal. Então, aqui, ó, do Estádio Azteca, ó. Do Estádio Azteca aqui. É, figurinha, ó. Que top, cara. Aí você tinha no verso alguma informação e você colava, era naquelas colas. Nossa, que da hora, cara. Penais, né? Então eles pegaram algumas. Eles reproduziram algumas figurinhas de seleção que aí eu vou mostrar ao longo aqui do vídeo. Nossa, que da hora isso daí, hein? Você vende por quanto isso daí? R$20? Uns 250. Caraca, que da hora, cara. É muito bom esse livro. Bom, então vamos lá. México, já posso virar? Você quer... Vamos... Aqui tem o time, então aqui são figurinhas. A seleção, bacana o formato da seleção. Acho que fica bem legal isso daqui, né? Agora é muito fotografia de casamento hoje em dia, eu acho. É muito bonitinho. Cara, assim eu acho que fica muito mais legal. Tem uma coisa muito legal que está no álbum da versão italiana. E é o seguinte. Tem algumas fotos de time posado que estão nesse álbum, que se repetem nesse álbum também. Eles pegaram as informações do jogo que essa foto foi tirada. Então, se eu não me engano, essa foto do México, ela foi tirada no jogo contra a Suécia. Inclusive, tem até uma tabela aí do lado esquerdo, com a campanha dos últimos jogos daquela seleção também. Sim. Então, é uma informação muito legal. Inclusive, pegaram a formação, assim, os jogadores que aparecem nessa foto. Uma pena que essa versão não tem. Mas na versão italiana, eles fizeram isso.
Legal, bacana. Bom, daqui, ó, dessa galera, o goleiro Calderon, ouvia-se falar. Do resto, Alejandros Penha Nunes. Não tenho informações. Só o goleiro Calderon, que ele fazia novela também, né? O Gustavo Penha, que tem uma curiosidade bizarra, que ele fez 2 gols na Copa do Mundo, mas os 2 foram contra. 2 gols contra nessa Copa? Nessa Copa? Um contra a Bélgica, nessa Copa do Mundo. Um contra a Itália. Na primeira fase, e contra a Itália na segunda fase. Contra a Itália ele fez. Cara, esse é fera, hein? Tem que virar para outro lado. Ah, sim. Bom, e aqui é interessante, tem bastante informação. Essas informações eu não sei exatamente tudo. Mas aqui ele mostra todos os artilheiros de todas as Copas anteriores. Nessa parte aqui. E cara, você tem legal pra caramba. Tem que pensar o seguinte. É que nessa época também não tinha internet. E aí, para as pessoas pesquisarem alguma informação desse tipo, você tinha que esperar algum material assim. Não, né? É sensacional, cara. Pra época, eu penso nisso. Na época, e tem aqui, não é o artilheiro de cada Copa. 1930 tem aqui até o... Nossa, tem uns 20, 25 mais ou menos. 1954 tem um monte, cara. Quantos gols? Os maiores ali, ó. Aqui, ó. De 54 tem o... de 11 gols até quem fez 4 gols. Não, na verdade tem até... Não, tem todos. Tem todos, se não me engano, esses últimos... É os gols contra os últimos. É os gols contras. É bem detalhado. E essa parte aqui são de alguns detalhes de alguns personagens do México. Então, é a idade... Não, de todos, na verdade, né? É a idade, a posição... E o clube que ele joga na época. Isso, exatamente. Top. É que são em 3... Na verdade, são 3 idiomas. 3 línguas. E legal também, sabe, colocarem o mapa do país também em alguns lugares. Colocar até um mascote aí, meio que estereótipo de cada país. Também foi muito legal. Sim. Essa jogada dele. Tá até escrito tequila aqui, né? Uma garrafa de tequila na garrafa. Eles foram muito detalhistas nisso, cara. É bizarro. Ficou muito bom. Top. Sem mais? Posso virar? Só pra dizer assim que o principal destaque nessa página é o Alberto Onofre, esse da ponta esquerda, em cima. E, cara, ele teve dupla fratura na perna esquerda. Acho que ele ficou de fora da Copa do Mundo, eu não vou lembrar agora, mas acho que ele ficou de fora. E tem o Henrique Borja, que acho que foi o craque daquela seleção e que ficou fora só no primeiro jogo. Que tava no Grêmio agora, né? Não. Não é aquele, não. Nem o Neto. Nem o Neto. Exatamente. Nada a ver. Maravilha. Então eu vou virar, hein? Bom, chegamos na Bélgica, que é a segunda seleção do primeiro grupo aí. Só tem essas 2 páginas da Bélgica. Escudo, que não mudou muito do escudo de hoje. Sim. A bandeira, que é o padrão deles. O time aqui, perfilado, bonitinho. Depois, os jogadores. Aqui não tem nenhuma curiosidade, tem apenas os detalhes dos jogadores. E só. Agora vamos falar um pouquinho, se tiver alguma coisa para falar. A Bélgica, que sempre foi uma seleção que competitiva, tipo Suécia, sempre competitiva, mas que nunca chegou para valer, assim, nunca ganhou nada, né? Mas nessa época também, tanto que eu acho que nesse grupo com o México, ela dividia aí. A União Soviética eu acho que era a favorita, Bélgica e México meio que dividia as duas para ganhar a segunda Exatamente. Posição, né? E, cara, da Bélgica a gente tem pouca coisa para falar. Caiu na primeira fase, foi goleada pela União Soviética. O principal destaque desse time era o Paul Van Ginst, esse que está aí na segunda página. Isso, esse aí, Paul Van Ginst, que era o principal destaque do time. E, assim, era praticamente uma base dos 2 principais clubes daquele país, né? O Anderlecht e o Standard Liège. E nas eliminatórias, a Bélgica tirou a Espanha e a Iugoslávia. A Iugoslávia que era uma seleção assim, considerada, de respeito naquela época. E a Espanha que, assim, se ela fosse para uma Copa do Mundo, tudo bem. Se ela não fosse também, não teria diferença. Não era a potência que é hoje. E, assim, nada mais a acrescentar, cara. Nada mais a acrescentar sobre a Bélgica. A não ser também uma das figurinhas que está naquele livro, né? Do Kissen. Legal. Top demais, cara. Essas figurinhas. Réplica perfeita, hein? Sim, ficou perfeito. Bora passar então para
terceira seleção, El Salvador. Esse eu vou deixar você falar jogador por jogador aí, que você deve... Bom, igual a todos, time perfilado, bandeira, o escudo, que é bem diferente do que a gente tem hoje, do El Salvador. E os jogadores, nada demais, detalhes aqui dos jogadores. Jogadores, acredito que não tenha alguém famoso aqui. El Salvador, que foi para a Copa, eles jogaram eliminatórias e quando perceberam eles estavam na Copa, né? Foi a maior surpresa. Pode falar. Cara, tem um motivo muito bizarro, assim, não pelo fato, assim, não que levou El Salvador para a Copa do Mundo, mas que aconteceu na classificação do El Salvador. Já tinha uma questão política entre El Salvador e Honduras, que é o país vizinho dele. E Honduras e El Salvador eles jogaram na fase anterior à última fase das eliminatórias da CONCACAF. E, cara, El Salvador ganhou ganhou empatou de Honduras, e no dia seguinte, cara, estourou uma guerra entre os dois países. Cara, não foi por conta do jogo em si, mas o jogo foi meio que um estopim daquilo que já tinha acontecido antes. Tanto que essa guerra, cara, ficou conhecida como Guerra do Futebol, por causa desse jogo. E levou El Salvador para a final daquelas eliminatórias, e o El Salvador tirou o Haiti, que, assim, tinha tirado os Estados Unidos, que não eram nada futebolisticamente naquela época, e El Salvador foi para a Copa do Mundo assim. E teve que estourar uma guerra depois para aí sim eles, assim, chegaram na final e aí eles tiveram uma Copa do Mundo. El Salvador tem quase nada para falar, não teve um jogador de destaque, não fez nenhum gol na Copa do Mundo, então, assim, só figuraram mesmo. E pelo motivo, assim, diferente, né, de ser um país pequenininho, sim. Ficar com uma Copa do Mundo na primeira vez. Nada a acrescentar. A única coisa que o destaque do El Salvador nessa Copa que foi a primeira Copa do El Salvador, né? Aqui, ó, tem até uma figurinha também aqui desse Ramon Martínez, que eles fizeram questão de reproduzir. E, cara, tem um negócio muito legal nesse álbum, que agora que eu lembrei. Tem algumas, se você reparar, tem alguns jogadores aqui que você pega o fundo da foto dele, e, assim, pelo menos isso acontece comigo. Eu fico pensando assim, poxa, será que isso aqui daquele hotel de Acapulco que o Chaves foi? Porque é muito parecido, cara, é uma coisa assim, cara, na minha cabeça, né? Um negócio assim meio, será que eles estavam no mesmo hotel de Acapulco do Chaves? Tem um que tem um fusquinha passando no fundo. Sim, exatamente. Eu fico pensando, pô... Bem aleatória, né? Bem aleatória. O fotógrafo, acho que ele ficou rodando no hotel, né? Porque ó, tem um que tá na frente do hotel, o outro tá na avenida aqui, na rua, tá passando fusquinha. Exatamente. O outro tá com uma cortina. Parece que era de almoço. Alguns foram tirados na hora do almoço, cara. Esse Rivas aqui, esse que tá do lado do pôster. Parece que ele tá comendo, assim, tá com a boca cheia. Assim. É muito engraçado. Da hora. Acho que foi por isso que o El Salvador tá aqui. Bom, bora pro próximo. União Soviética, agora a Rússia, né? Bandeirinha do comunismo, do socialismo aqui, né? Sim. Não tem nada a ver porque não existe mais União Soviética, né? Agora é a Rússia. Aqui, outros países também, né? Os detalhes. Eu acho diferente a camisa da União Soviética porque é um vermelho, um escrito a sigla, o SSR. Não sei se na língua deles era assim. Era diferente, eu acho, o escrito, né? Isso. E só. Parece meio que, sei lá, de um presídio, alguma coisa do tipo, assim. Tem uma piada, piada da época da Copa de 58, quando o Brasil jogou com a União Soviética. E essa sigla, que é o alfabeto russo, né? Na verdade é SSSR, né? CCCP. Aí o pessoal dizia na época assim, que CCCP, na verdade, era camaradas, cuidado com o crioulo Pelé. CCCP. Então ele tinha essa piada na época. Mas é bem diferente essa camisa, é linda, assim. Uhum. À parte, é uma camisa muito bonita. Bom, dessa parte, a União Soviética, por ser uma seleção de respeito na época, ela tem mais uma parte aqui atrás. Alguma coisa a dizer? Cara, tem muita coisa a dizer da União Soviética, porque era uma seleção muito forte, principalmente no futebol olímpico. Na Copa de 66, ela tinha sido terceiro ou quarto colocado, acho que foi quarto colocado, perdeu de Portugal, se eu não me engano. E, tinha uma seleção muito fortíssima. Estava passando por uma renovação. O goleiro Yashi, o Aranha Negra, que era um dos maiores goleiros da história do futebol, tinha se aposentado, e aí estava passando por uma renovação. Você pega, por exemplo, esse goleiro aqui, o Rodakov.
ele não foi o titular daquela Copa do Mundo, foi o Kavazashvili, que está do outro lado, está na outra página, né? São algumas falhas que a Panini fez, né? Mas você pega, por exemplo, tem o Serebryanikov, Viktor Serebryanikov, que está aqui em cima no lado esquerdo, canto superior esquerdo, isso. O Serebryanikov e o Puzat que está do outro lado. Esses dois jogadores, eles foram responsáveis pela primeira substituição em Copa do Mundo. O Serebryanikov entrou para entrar o Puzat. E foi a partir da Copa de 70 que também teve a possibilidade de substituição. É verdade. Não cartões, mas também de substituição. Poderia duas substituições e ter 5 jogadores no banco de reserva. Diferente hoje também, né? Sim. Mudou bastante. O Shesternev, que está embaixo do pôster, foi o primeiro jogador, foi eleito um dos melhores zagueiros da Copa do Mundo. O Azatiani, ele está embaixo do... Tá aqui, ó, isso, Azatiani. Ele foi o primeiro jogador a tomar o cartão amarelo na Copa do Mundo. Que foi na estreia. No primeiro jogo contra o México. Contra o México, foi 0-0. Então, a União Soviética tem muita história para contar, cara. Muita história para contar, porque era uma seleção mesmo de respeito. Uma seleção considerável. Top demais. E tem mais um pouco aqui, mais 4 jogadores. E tem o Puzat na parte superior, direita, e o Kavazashvili, que foi o goleiro titular. Que não foi o que está o Rudakov, que está na primeiro jogador. Top demais. Aqui tem alguns resultados que eu não consegui... resultados acho que da União Soviética. Partidas contra outras seleções. Isso. Acredito que seja isso. Exatamente. E as participações dela nas Copas que ela esteve. Uhum. E aqui, do México era tequila, né? Aqui é vodka. Do barbudinho aqui. Muito legal. Top demais. Encerramos o grupo 1 e vamos para o grupo 2. Começando com a seleção italiana. Italiana que chegou na final contra o Brasil, né? E que teve um dos maiores jogos, eu acho que dessa Copa, Itália e Alemanha na semifinal, né? Semifinal. 4-3. Foi 4-3, né? Foi 4-3. Um saía na frente, outro empatava. E foi, acho que na prorrogação. E terminou empatado na prorrogação. Assim, a Alemanha estava ganhando, aí a Itália empatou no finalzinho do tempo normal para a prorrogação. E aí o Zambia pegou. Realmente foi uma baita partida. Nessa página, o escudo da Itália é curioso, né? Diferente pra caramba, nada a ver com o que é hoje. A bandeira, os últimos jogos ela aqui. Time perfilado. A Itália sempre teve a camisa do goleiro meio que nesse naipe aqui, né? Meio cinza, com a golinha. Eu lembro até do Pagliuca em 94, era mais ou menos esse estilo, assim. O Buffon também, se eu não me engano, tinha uma camisa assim. Acho que era em 2002, 2006 também. Do mesmo estilo. Era gola azul e a camisa cinza. Algo a falar desses 3 caras de baixo aqui? Cara, a Itália, primeiro que a Itália era campeã da Europa. Campeã da Eurocopa de 68. Tinha ganho da Iugoslávia na final. A Eurocopa que foi na Itália mesmo. E a Itália tinha uma baita de uma seleção. Uma baita seleção mesmo. E assim, tanto que no caso da Itália também acontece mesmo no caso da União Soviética. O primeiro goleiro que está aqui, o Dino Zoff, que foi um baita do goleiro, foi campeão inclusive depois, em 82, ele não foi o titular da Copa do Mundo. Foi o Albertosi, inclusive está do outro lado também, está na segunda página. E você tem o Burnick, Tarcísio Burnick e o Giacinto Facchetti, que foram os 2 que estavam no time titular da Itália. E, cara, a Itália tem um baita do time e vai ter muitos jogadores nas próximas 2 páginas, né? Você vai passar? Bora. Salvador, Domenghini, Gianni Rivera que Riva. Tá aqui, Didi Riva, Sandro Mazzola, o Albertosi que tá aqui do outro lado, que foi o goleiro titular, que inclusive tomou os 4 gols do Brasil na final. Então a Itália tinha um baita no time mesmo, e se tivesse sido campeão daquela Copa, teria sido campeão com todos os jogos. Tinha uma baita no time mesmo. E a Itália, que ela tinha sofrido, até as quartas de final, tinha sofrido apenas um gol do México. Depois tomou 3 da Alemanha e depois tomou 4 do Brasil. Na semifinal e na final. Então, tomou 8 gols na Copa. Os 7 foi nos 2 últimos. Se eu não me engano, acho que a Itália só fez um gol na primeira fase.
Ela só fez um gol na primeira fase. Vou pesquisar aqui rapidinho. Ganhou, empatou 0x0, ganhou de 1x0. É verdade, empatou 2 de 0x0 e ganhou 1 de 1x0. Pois é verdade. Só fez um gol contra a Suécia. Cara, eles empataram com Israel. Eles empataram com Israel, que é da seleção amadora, que a gente vai falar daqui a pouco. E, cara, tem uma ausência muito grande nesse álbum que eu senti, que foi do Bonicegna, né, que fala italiano, que fez o gol da Itália na final contra o Brasil. Era um centroavante que, acho que, se eu não me engano, fez o gol de empate contra a Alemanha na semifinal. Eu acho que foi ele. Não, ele fez o primeiro gol da Itália. Aí depois a Alemanha empatou. E o Bonicegna, ele era o centroavante fazia parte ali do ataque da Itália. Eu acho que era o centroavante mesmo daquele time. E é uma grande ausência que não tá nesse álbum. Beleza. O mascotinho aqui, ó, comendo macarrão, não poderia ser diferente. Gordinho. Um gordinho, né, comendo macarrão. E é isso. Legal, muito legal. Bora passar para a próxima página. Sim. Uruguai, esse escudo é feio pra caramba, hein? Feito no Paint também. Bandeira do Uruguai, escudo, time perfilado. E a seleção uruguaia que sempre foi. Não, mais lá embaixo, na verdade, na metade para baixo. As primeiras Copas, nas 10 primeiras Copas ali, sempre foi forte, né? Depois, em alguns momentos, oscilou. Agora voltou a ser um pouco forte. Acho que em 2010, né? Chegou na semifinal novamente. Mas lá embaixo dominava, né? Hoje não é tudo que já foi, né? Ah, sim, sem dúvida. E, cara, vou dar só uma passada aqui rápida nos destaques do time. O goleiro Mazurkiewicz foi o melhor goleiro da Copa, né? Não, foi o Gordon Banks. Foi um baita do goleiro. Mas o Mazurkiewicz, que depois dessa Copa do Mundo, jogou no Atlético Mineiro. Ele não foi campeão brasileiro em 71. Isso chegou depois do título brasileiro. E depois acho que foi para a Espanha. Mas ele jogou no Atlético Mineiro. Tem o Anchieta, Attilio Anchieta, que está embaixo do Mazurkiewicz, que foi bola de ouro da revista Placar, e foi o principal jogador do Campeonato Brasileiro de 73. Ele jogava no Nacional do Uruguai, nessa Copa do Mundo. Depois ele foi pro Grêmio, sendo bola de ouro daquela Copa do Mundo, e estava na seleção. Ele estava na seleção da Copa do Mundo, o Attilio Anchieta. O Cubidia, esse Luiz Cubidia, que está no meio, no canto superior, no meio parte superior do meio da outra página. Cubidia, isso. Ele fez o gol do Uruguai contra o Brasil, que o Brasil eliminou o Uruguai, vingando em 1950. O Brasil eliminou o Uruguai na semifinal. E o Cubidia teve uma história interessante como treinador, porque ele foi treinador do Olímpia do Paraguai nas duas primeiras Libertadores do Olímpia, em 79 e em 1990. 11 anos depois, o mesmo treinador levou o Olímpia para o título, que foi o Luiz Cubidia. E o Pedro Rocha, que foi um baita do meio, que jogou dispensa no São Paulo, comentários. Que só jogou na estreia contra contra Israel. Jogou só contra a estreia contra Israel. O Uruguai, ele tem duas? Não, só tem uma só. Não, só uma. Fechou? Algo a acrescentar do Uruguai? A próxima. Essa pincelada rápida. Pode falar. Não, era só isso mesmo. Beleza. Suécia. O escudo da Suécia até alguns anos atrás era assim, né? Acho que até a Copa de 94, se eu não me engano. Isso. E bandeirinha, padrãozão. Não tem algum detalhe a mais. E os jogadores. A Suécia que ficou para trás, né? No grupo passou Itália e Uruguai. A Suécia acabou ganhando do Uruguai no último jogo também do grupo. Mas não conseguiu passar, né? Acho que tinha que ganhar de 2 gols a mais. De 2 gols. Tinha que ganhar de 2 gols a Suécia. Isso. Tinha que ganhar de 2 gols e antes de fazer 1x0 ou depois, não lembro. Eu lembro que saiu um gol. A Suécia fez um gol, só que foi anulado. Aí deu um mó quebra-pau. E os jogos eram bem várzea, na verdade, porque a turma fazia gol, entrava o campo inteiro, aí tinha que afastar, vai pra lá, deixa eu continuar o jogo, era uma briga pra continuar o jogo. O padrão FIFA acabou com tudo isso aí, né? Enfim, perdeu um pouco do charme da Copa do Mundo. Alguém aqui pra... tinha o Larsson, que jogou no Barcelona. Não é brincadeira. Deve ser algum parente dele. Porque toda obra de Copa do Mundo que tem, você tem que ter um Larsson. Tem, Larsson, Eriksson, né? Que foi um goleiro top pra caramba. Eu não tinha visto, tem o Svensson aqui. Svensson.
Caraca, então... da Suécia, a gente pode falar do goleiro, o Hellström, que tomou um frango contra a Itália. O Kindval, ele fez o gol... Não, ele foi um destaque das eliminatórias. O Kindval, ele tirou a França da Copa do Mundo. A Suécia caiu na mesma chave da França, mas a França também não era lá essas coisas. E o Overgran, que tá do lado do Kindval, ele fez o gol no jogo contra o Uruguai. Então, da Suécia, foi isso mesmo, então nada mais a acrescentar. Fechou, vamos para a próxima, que essa é forte, hein? Israel, eu não lembro, mas não é assim o escudo do Israel. Bandeirinha, padrãozão. Israel é meio igual El Salvador, né? Não tem muito o que falar, né? E apesar, não tem muito o que falar, mas apesar que Israel perdeu o primeiro jogo para o Uruguai e depois empatou os outros 2 jogos. Empatou com a Suécia e empatou com a Itália. Então, assim, é meio que uma... Foi bem, né? Uma campanha boa de Israel, na verdade. Para uma seleção com Israel é um lucro, né, para ele. E Israel, que essa campanha se pode considerar como se fosse meio uma Nova Zelândia em 2010, né? Sim. É uma seleção assim que não tem tradição, mas que fez o que fez, né? Não passou vergonha. Nova Zelândia caiu fora invicto, né? Isso, exatamente. Cara, você tá falando do escudo de Israel, na verdade isso aqui é o brasão do país. Você pega o brasão do país, é parecido com isso aqui, acho que só não tem o nome Israel. É da confederação, seria? É do país mesmo, do país. Da federação. Talvez eles pegaram pra federação. E, cara, Israel, primeiro, que era uma seleção muito amadora. Você tinha, inclusive, nesse elenco aí, até lapidador de diamantes, cara. Uma seleção bem amadora mesmo. Então, não era jogador de futebol profissional. Você tem o fato de eles terem ganhado da Austrália nas eliminatórias. Porque, assim, Israel tem aquela questão política que todo mundo conhece, né? Assim, quem sabe um pouco de política internacional sabe que eles têm muito problema político com os países vizinhos. Então, Israel é meio que um país, assim, pária para os outros países. Então, Israel ele nunca joga, por exemplo, com os países árabes, com os países africanos. Tudo por questão política. E tanto que isso atrapalhou a Israel ir para outras Copas do Mundo também. Você pega a Copa do Mundo que o Israel poderia ter ido muito bem. Só que não foi por conta de questão política. Tanto que joga na Europa até hoje e não dá porque você pega as seleções grandes da Europa. Uhum. Bom, e na Copa de 70 mesmo, a sorte que é o seguinte: para ir para a Copa do Mundo, eles tinham que pegar a Austrália. E a Austrália ela tinha jogado contra a Rodésia, que é um país que se chama Zimbábue hoje, lá na África, lá em Moçambique. E, se eu não me engano, jogaram em menos de uma semana. Eles tinham que jogar lá na África, Austrália, jogar lá na África e depois em Israel. Depois jogar lá na Austrália. Então a seleção da Austrália estava muito cansada. Então, isso até que ajudou meio que Israel a ir para a Copa do Mundo. E o jogador de destaque aqui é o Spiegler, esse último que está aí no álbum. Ele foi o único cara até hoje que fez gol. O único gol marcado por Israel em Copa do Mundo é dele. E entrou para a história por conta disso. No empate contra a Suécia. Isso. Top. Vamos para o próximo, que agora a gente começa o grupo 3, que é o grupo do Brasil. Aí aqui tem muita história. O escudo ainda tá dentro, né? Sim. Da CBD, né? Não é CBF. Na CBF só seria bem depois. É Confederação Brasileira de Desporto. Mais parecido ainda. O goleiro aqui que aparece é o Ado, mas quem jogou foi o Félix, né? O Leão. Isso, exatamente. Foi o Leão quem jogou. O Leão. O Ado ele foi reserva, né? O Félix ele foi escolhido, ele é uma escolha já do João Saldanha. Que o Félix está aqui. Exatamente. O Ado era uma escolha, o Félix era uma escolha do Zagallo, mas que ele tinha tido uma escolha do João Saldanha, que era o técnico do Brasil nas eliminatórias. E que foi demitido ali por uma questão que a gente nunca vai saber, se foi questão política. Política, né? Problemas ali, né? Talvez, cara, mas provavelmente foi questão política mesmo, né? E o Brasil vai muito bem nas eliminatórias, apesar dessa crise interna na CBD, ganha da Venezuela. Se eu não me engano, essa foto do pôster era um jogo contra a Venezuela no Maracanã. Da eliminatórias. E o Félix está nesse pôster. O Félix é o goleiro desse time aqui. Ele tá lá. E assim, você pega aqui os jogadores de linha, o único que está nesse álbum que não foi para a Copa do Mundo é o Liceu Lopes, do Cruzeiro, que está no outro lado. E o Liceu Lopes, ele tá. Inclusive teve uma certa mágoa do Zagallo, quando ele foi chamado, enfim.
Mas se você pegar o time base daquela Copa do Mundo, tá todo mundo aqui. Carlos Alberto tá aqui. O Capita, foi lateral. o Brito. Joel Camargo, que foi reserva, jogava no Santos. Faleceu uns anos atrás. Everaldo. Que faleceu num acidente de carro um pouco depois da Copa do Mundo. Piazza, titular também. Jairzinho, um dos melhores. Um dos melhores. Jairzinho, né? Gerson. Jairzinho que foi o segundo artilheiro, com 7 gols dessa Copa aí. O Jairzinho, né? Gerson, Tostão, dispensa, né? Pelé, baita seleção, né, cara? Por isso que o Pelé não tava naquelas páginas de 58, porque ele já tá aí. Porque ele já tá na seleção titular de 70. Pra não ter duas figurinhas. Aí do outro lado tem o Edu. Edu que é de Jaú, sabia? Não sabia, né? Eu acho que eu sabia, sim. O Edu é aqui de Jaú, ele era moleque, cara. O Edu tinha 20 anos nessa foto aqui. O meu pai é amigo dele. Pô, que legal. E aí eu até mostrei e falou, nossa, mas tá bem diferente aí, hein? Não parece ele, não. Porque hoje ele tá gordão. O Edu tem uma curiosidade interessante que é o seguinte. Se você pegar todos os jogadores de Copa do Mundo, todos, titulares e reservas que foram para uma Copa do Mundo, o Edu é o mais jovem da história. Ele foi para a Copa de 63, ele tinha 16 anos, ele não entrou em campo, mas ele estava no banco de reserva. E ele ganhou esse título até hoje de mais jovem, no geral, em Copa do Mundo. O Rivelino, do Corinthians. Dirceu, que já falamos. O Lopes que tá e o Leão. E, cara, tem aquela história interessante, né, da seleção brasileira de 70. O camisa 10 do São Paulo, que era o Gerson. O camisa 10 do Santos, que era o Pelé. São 4 camisas 10. O camisa 10 do Corinthians, do Rivelino. E o camisa 10 do... Oh, meu Deus do céu. Esqueci, acho que era o Botafogo. Oh, meu Deus. Me deu um branco agora. Acho que é o Jairzinho. Não, Jairzinho era o 7. Puta, agora eu esqueci qual era o outro 10. Mas o Tostão não era o 10 do Cruzeiro. Ele tinha tudo pra ser o camisa 10, mas ele não era o 10 do Cruzeiro. Mas, assim, cara, a seleção brasileira fez desde que ele ganhar aquela Copa do Mundo. Sem mais? Sem mais, cara. Não precisa nem mais falar nada. Engraçado que o mascote do Brasil é um criolinho com uma arara, um papagaio chutando bola e segurando um saquinho de café, né? Na época a gente era o rei do café, né? Exatamente. E hoje já não tem nada a ver, né? Mas conta a história aqui também, né? Sem dúvida. Bom, partimos para a Inglaterra, que era o grupo da morte, né? Brasil, Inglaterra, Tchecoslováquia e Romênia. Inglaterra, que também eu acho que tem 3 páginas. Inglaterra, que era atual campeã, né? E tinha uma baita seleção, né? Independente do que aconteceu em 66, né? Você tinha o goleiro Gordon Banks, que foi o melhor goleiro da Copa do Mundo. Que foi nessa Copa que ele fez aquela defesa cabeçada do Pelé? Exatamente. Foi nessa Copa, né? Exatamente. Foi essa Brasil, Copa do Mundo. O Brasil ganhou de 1-0. Magro. Da Inglaterra. Tem 7 jogadores aqui desse álbum que estavam na Copa de 66. Foram campeões de 66. Você tem, por exemplo, o Jack Charlton e o Bob Charlton, que estão nessa página aí, que são irmãos. Aí, isso. O Jack e o Bob Charlton, que, assim, entraram para a história do futebol. O Geoffrey Hurst, que está do outro lado, que está em cima do boneco. Não, na outra parte. Aqui. Em cima do mascote, isso. O Geoffrey Hurst que fez o gol da final. Aquele gol polêmico contra a Alemanha, em 66. O Bob Moore também, que foi um grande destaque, que está do lado do Jack Charlton. Canto superior esquerdo, da outra página. Bob Moore. Não. Tá do outro lado. Isso, aí. E também foi um grande destaque daquela Copa do Mundo. E que foi preso, cara. Antes da Copa do Mundo, ele foi preso. Por quê? A Inglaterra foi fazer um amistoso na Colômbia e aí ele foi acusado de ter roubado uma joia no hotel de lá. E ele ficou, assim, uma noite na cadeia, nada, mas deu uma baita confusão lá com o pessoal. E ele foi preso por causa disso. Mas mesmo assim ele foi pra Copa do Mundo. E, cara, assim, essa seleção, acho que a única grande ausência desse álbum é o Gary Cooper. O Gary Cooper, ele foi o melhor lateral direito daquela Copa do Mundo e não tá aqui no álbum. Ele estava na seleção dos melhores da Copa do Mundo. E tem também o Peter Bonetti, tem uma história interessante, que é o goleiro reserva, é o último. O Peter Bonetti, ele substituiu o Gordon Banks no jogo contra a Alemanha.
E foi o jogo em que eles foram eliminados. E sabe por que a Inglaterra foi eliminada? Porque tinha na verdade tem uma lenda, né, que diz o seguinte, o chamado mal de Montezuma. E é uma espécie de, assim, alguma assim, não maldade, né, uma coisa que acomete quem vai para lá. E aí, geralmente, quem sofre desse mal fica com dor de barriga. E o Gordon Banks estava com dor de barriga. E para piorar, cara, teve um jornalista mexicano que descobriu que o pessoal da Inglaterra tinha trazido toda a comida da Inglaterra. Eles não queriam comer a comida mexicana por causa desse mal de Montezuma. E eles descobriram que eles estavam transportando tudo em mala. Tem inclusive uma foto aqui, ó, não sei se dá pra ver. Mas toda a comida que a Inglaterra consumiu no México, eles trouxeram de lá. E aí, os mexicanos, quando souberam disso, não gostaram nada, assim, ficaram revoltados e tal. E dizem que por causa disso, por causa dessa história do mal de Montezuma, a Inglaterra foi eliminada pela Alemanha, que se ligou da final de 66. E os mexicanos de fato torceram contra o tempo todo contra a Inglaterra. Sim. Um mascotinho aqui, esse tá bebendo gin. Sim. Sem mais? Sem mais, cara. Bora pra próxima. Aqui, Tchecoslováquia, que só vai ter um. Só vai ter um. Tchecoslováquia, que hoje é República Tcheca, né? Mas foi dividido, na verdade, em vários, né? Mas isso, a bandeira é da República Tcheca. Sim. A gente pode destacar aí nessa seleção o goleiro, Ivo Victor, que quase tomou aquele gol do Pelé do meio de campo. Foi a primeira partida do Brasil. Na Copa de 70 teve bastante jogadas do Pelé que não resultaram em gols, assim, né? O do Uruguai mesmo, aquele Mazurkiewicz quase tomou aquele gol do drible da vaca. O Mazurkiewicz, que tá no álbum também. E, cara, na verdade, tem uma coisa interessante na seleção da Tchecoslováquia, que tem dois grandes jogadores que não estão nesse álbum. O Dobias, que foi um lateral também, que foi eleito o melhor da Copa do Mundo, e o Petras. O Petras tem uma história interessante, e o Brasil, na Copa do Mundo, ele tomou, no primeiro jogo, ele tomou um gol da Tchecoslováquia. O primeiro gol sofrido foi assim, foi 1-0, estava 1-0 para a Tchecoslováquia. E o jogador que fez o gol foi o Petras. E depois desse gol, ele fez o sinal da cruz. O Jairzinho, quando viu isso, resolveu repetir esse gesto em todos os gols que ele fizesse. Em todos os gols que ele fez. Inspirado nesse gesto do Petras, que não está no álbum. E que acho que foi o destaque daquela seleção, que também, infelizmente, não está aqui. E acho que é só isso que tem que destacar deles, cara. E parou na primeira fase mesmo. Isso foi um marco também, né? Que começou meio que ali com o Jairzinho, esse gesto. Exatamente. Né? Bom, o último time do grupo 3 é a Romênia. Era uma seleção forte, mas não para chegar assim, né? Mas deixava o grupo mais forte ainda, né? O que você tem a me dizer aí da Romênia? Cara, só dar uma rápida passagem aqui, você tem dois jogadores, o Dumitrash e o Dembrovski. Esses dois fizeram gols contra o Brasil na primeira fase. Sim. E nas eliminatórias, cara, a Romênia tirou Portugal. E foi muito bem na Copa de 66. Sim, verdade. Tava no mesmo grupo. Seleção portuguesa. E você pode também destacar o goleiro Raducanu, que foi o primeiro goleiro substituído em Copa do Mundo. Ele entrou no lugar do Adamash. E o Raducanu entrou justamente no jogo contra o Brasil. Mas a Romênia também já não tinha também mais chance, então eles fizeram bem com a figuração desse grupo. Mas também era uma seleção forte. Mas a Romênia, por estar no grupo da morte, ela teve uma campanha boa. Ela perdeu de 1-0 da Inglaterra, um jogo equilibrado. Depois ela ganhou da Tchecoslováquia, que talvez a Tcheco seria até mais favorita do que a própria Romênia. E no último jogo foi 3-2 contra o Brasil. Tudo bem que o Brasil poupou, acho que não poupou o Pelé, o Rivelino, o Jairzinho. Acho que teve alguns desfalques ali na seleção brasileira, né, no último jogo. O Paulo César Caju jogou naquela partida. Mas, cara, se você pega o VT daquele jogo, a Romênia entrou como se fosse, sabe, jogo de final. Teve um jogador do meio de campo, eu não vou lembrar o nome, cara, mas jogou uma baita de uma partida. Então, os romênios foram para aquele jogo contra o Brasil com vontade mesmo, não teve. Então, por isso que o futebol da Europa Oriental era forte naquela época. Bom, começando agora o grupo 4. Bora para a próxima página, então. Bulgária começando o grupo 4
com a Bulgária, que eu acho o grupo mais, assim, mais fraco, talvez, dos 4, né? Uhum. Bulgária só vai ter umas também, só vai ter uma. Isso. Bem diferente, cara, hein? Bem diferente. Eu gosto disso. Me chama atenção. Na verdade, é o brasão também do país, né? Que era inclusive está na bandeira aí, né? Sim, sim. Está na bandeira. Que era na época que a Bulgária era socialista. A mesma coisa da Romênia também. O brasão que está na bandeira da Romênia era da época que eles eram comunistas. E Bulgária, cara, não tem assim, muita coisa a falar, não. Foi a terceira Copa deles. Primeiro foi em 62, depois em 66 e a terceira foi em 70. Tem o Dinko Dermendiev, que está na parte superior. Isso aí. Ele fez o primeiro gol da Copa do Mundo, no jogo contra Peru. 3-2 pro Peru e ele fez o primeiro gol da Copa do Mundo. E o Asparuhov, que está do lado superior, não, do lado inferior direito, da mesma página, o Asparuhov, ele faleceu num acidente de carro um ano depois da Copa do Mundo. E o estádio do time que ele jogava foi homenageado com o nome dele, o Asparuhov. Mas assim, não tem nada mais do que se falar da. Não, mas é isso. Seleção peruana. Sim. Que passou, né? Passou e depois enfrentou o Brasil, né? Aí já era, já. Ela ganhou da Bulgária 3-2 no primeiro jogo, ganhou do Marrocos, uma sapecada no Marrocos, e perdeu só para a Alemanha, que foi a seleção que passou o carro nos 3 times aí. E, cara, o treinador do Peru era o Didi, que foi campeão pelo Brasil em 58. Ah, é? Então, tem essa curiosidade do Peru. Ele foi treinado pelo Didi. E teve uma história interessante pelo primeiro jogo. Porque teve um terremoto no Peru é verdade, na época da Copa do Mundo. E o pessoal, os jogadores ficaram desesperados, assim, por notícias familiares, enfim. E essa vitória contra a Bulgária foi uma espécie de superação também, né? Uma espécie de consolo para os peruanos que estavam sofrendo com aquilo. Sim. E, você pode pegar nessa seleção aí, que é uma parte de uma seleção, você tem o Héctor Chumpitas, que está embaixo do pôster, um grande craque do Peru. O Teófilo Cubidias. Esse é o fera, grande craque também. Acho que é o maior jogador da história do Peru. É o Teófilo Cubidias. Ele foi considerado... Esse daqui seria a figurinha Hulk aqui, que ele foi considerado o melhor jogador jovem, né? Isso. Dessa Copa aqui. E do lado dele tem o Gadiardo, que fez também o gol contra o Brasil. O Cubidias e o Gadiardo fizeram gols contra o Brasil. O Cubidias fez 5 gols nessa Copa. Isso. E ficou em terceiro na artilharia. Foi eliminado pelo Brasil na semifinal. Estou até com a capa da Veja, da época, e mostra o primeiro gol do Brasil, que é do Tostão. É engraçado que é imagem de TV, enfim, é uma coisa muito legal também. Legal. Bem bacana. Peru? Sim, fechou. E aqui entramos Marrocos. Marrocos que carrega a responsa de ser a primeira seleção africana, né, a disputar uma Copa. Isso. E as seleções africanas nem participavam de eliminatórias por questão pelo que eu vi, é por preconceito mesmo, né? O lance do apartheid, aquelas coisas lá, né? Também. Pra não misturar meio que raças, assim, tinha um certo preconceito e eles não eram meio que convidados. A África do Sul ela só foi disputar uma eliminatória de Copa do Mundo em 94, por conta justamente do apartheid, porque ela não participava de Copa do Mundo, ela não participava de Olimpíada, então tinha já um certo preconceito da FIFA com o que acontecia na África do Sul, e com razão, né? Uma política de segregação que devia ser ali combatida. E a África também tem a questão do fato de, você pega, por exemplo, em 1970, você tinha poucos países que eram independentes, você contando os dedos. Só nos anos 60 é que se começou a ter um processo de independência dos países africanos. Porque eles eram tudo colônia de Portugal, sim, colônia da Inglaterra, colônia da França. Então tinha esse problema também da África não ter vaga direta na Copa do Mundo. Isso era resolvido só em 70. E tem também as questões políticas, né? Como eu falei, entre Israel, que as seleções africanas não queriam jogar para Israel. Na Copa de 66 mesmo não teve eliminatórias na África, porque as seleções de lá não queriam jogar para Israel. E a proposta da FIFA era essa. Então isso atrapalhou bastante. E só a partir dessa Copa do Mundo que começou a ter uma vaga direta. Né? E assim, destaque dessa seleção, a gente pode falar do goleiro, o Alal. Não é do canal lá?
Não é o seu canal, não. É o canal lá da É lá com L no final. Uau. Tem uma história interessante que é assim, na primeira fase eles jogaram contra a Alemanha, e aí no segundo tempo, alguns jogadores do Marrocos não tinham voltado, incluindo o goleiro. Então a Alemanha começou o segundo tempo sem goleiro. Então, assim, com o gol do Marrocos vazio. Então eles podiam fazer gol sem problema nenhum. Mas ele logo apareceu e o jogo conseguiu. Foi retomado, né? E o Marrocos, que era uma zebra, na verdade, o primeiro jogo contra a Alemanha, eles saíram na frente. Isso, saíram na frente, até surpreenderam e tal. E você tem também o destaque, o Gazuani, que é o último jogador do álbum. E ele fez um gol contra a Bulgária. Acho que só tem isso a falar dele, né? E justamente pelo pioneirismo de, assim, eles serem o primeiro a seleção africana a ir direto para uma Copa do Mundo. Por quê? O Egito, ele foi para a Copa do Mundo de 34. Assim, foi o primeiro país africano aí sim para uma Copa do Mundo. Mas, assim, era uma questão, era 1934, uma outra época, enfim, era bem mais complicado. Mas, a partir de 70 que a África começou a ter vagas fixas para a Copa do Mundo. E o Egito, na minha cabeça, o Egito é meio Oriente Médio, né? África. Pra mim ele é mais Oriente Médio do que África, mas ele é África, exatamente. Né? Exatamente. Mas assim, ficou com essa primazia também, né? Mas acho que o Marrocos a gente pode considerar também como o primeiro africano em Copa. Bom, Alemanha. A Alemanha vai ter duas partes. Vai ter duas partes da Alemanha. A Alemanha, o escudo não mudou, hein? O escudo não mudou. É o mesmo. É o mesmo. A Alemanha tem um pouquinho pra falar, né? A Alemanha que teve alguns destaques aí, né? Como, por exemplo, um dos melhores jogadores da Copa e o artilheiro com 10 gols, né? O Müller. Esse aqui, ó. Grande Müller. É ele mesmo, tá aqui desse lado, aqui. Tá do outro lado. Aquele em cima. E, bom, da Alemanha, poxa, é uma baita da seleção, é uma baita de uma máquina. Assim, cara, se você pega os semifinalistas daquela Copa do Mundo, acho que qualquer um que vencesse aquela Copa seria, assim, seria merecedor, né? Brasil, Uruguai, Alemanha, Itália, qualquer um que ganhasse mereceria aquele título. E, pô, você pode começar já pelo gol, o Sepp Maier, que foi um baita do goleiro, que seria campeão em 74, mas aí já é outro álbum, então é melhor a gente deixar parar por aqui. O Beckenbauer, que foi o melhor meia da Copa do Mundo, que era um bom jogador, e jogou aquela semifinal contra a Itália com o braço quebrado. É verdade. Mesmo assim, não quis ser substituído, ele ficou até o fim daquele jogo. O Uwe Seeler, que está do outro lado, o Uwe Seeler, ele foi um craque também, ele jogou muito, se não me engano, é o maior artilheiro da história do Hamburgo. E acho que até da seleção alemã também, cara. Acho que tem alguma história com a seleção alemã, mas ele foi um baita de craque também. Então a Alemanha tinha, assim, grandes nomes também. É engraçado que essa figurinha do Seeler aqui tem um fantasma aqui atrás. Né? Pois é, cara, eu ia falar isso pra você. Tem um cara, saiu um cara aqui atrás. Eu vou aproximar essa figurinha aqui pra galera ver. Pô, até arrepiou aqui, ó. Você é louco. É bem assustador mesmo. E, cara, praticamente tá todo time titular aqui. Teve algumas alterações ao longo da Copa do Mundo. O técnico da Copa, que era o Helmut Schön, ele tinha sido técnico em 66, ele seria técnico em 74. Então a Alemanha já naquele tempo tinha essa tradição dos técnicos da seleção ficarem muito tempo no comando. O próprio Sepp Herberger, que foi campeão em 54, também já tinha ficado um tempão, ele ficou depois também da Copa do Mundo. Então é uma coisa que já é da cultura da Alemanha, de manter o técnico por muito tempo. Mas é uma baita seleção, uma baita de uma seleção mesmo. Baita seleção mesmo. Acho que não tem mais nada a acrescentar. E é bem o que você falou mesmo. Itália, Alemanha, Brasil e Uruguai. Os 4 times ali. As 4 seleções. Quem ficasse campeão não seria injusto, né? Mas o Brasil tava afiadinho, né? Cara, só uma coisa interessante. Nessa página mesmo. Você pega o mapa da Alemanha, você percebe que ainda era Alemanha Ocidental, né? Essa parte aqui, né? Ainda tinha a divisão também, então ainda tinha essa questão da Guerra Fria, a Alemanha Oriental comunista e a Alemanha Ocidental. Sim, verdade. Essa Copa do Mundo. E, fechando a Alemanha, a última parte desse álbum, que é uma réplica, aqui tem todos os resultados dos jogos, que não tinha como sair, né? Mas tem todos os resultados aqui. E no seu tem a continuação, então, daquele começo lá.
Então no original ele tem a continuação disso. E nesse que é réplica ele tem, por curiosidade aí, essa parte assim. E final da capa, custando R$ 29,90. Aqui não meu aqui não tem preço não. Não aparece preço. Então o final com alguns selos de algumas das copas. Das copas anteriores. E é isso, cara. Aqui a apresentação, nosso tipo podcast do álbum da Copa de 1970, cara. Ficou show, hein? Então tem, assim, como a gente veio conversando até antes de gravar, a nossa ideia de fazer esse bate-papo, resenha, sair fora até do rumo aqui, a ideia é isso mesmo, é passar o seu conteúdo misturado com o meu, na verdade só bastante do seu, né, e um pouquinho do meu. Exatamente. Eu fiquei mais na resenha aqui, meio que acompanhando, contribuí pouco, mas você, cara, tá de parabéns, viu, Renato? Tô até surpreso pelo seu conhecimento. Eu vou sim no próximo capítulo mostrando o álbum de 74 chamado Enciclopédia, cara. Não venha com falsa modéstia não, que não tem não. Você não, beleza, obrigado. Conhecedor mesmo, cara. E bacana pra caramba. E a cada capítulo será uma pessoa convidada aqui pra demonstrar o álbum. E eu vou convidar você pra fazer todos, tá? Então você vai ser a pessoa convidada a fazer todos até o 2018. Então, tá certo, cara. É isso. Da minha parte, encerramos o álbum. Eu só agradeço você, muito obrigado mesmo, de coração aí. Eu acho que ficou um conteúdo bem recheado aí de bastante curiosidade, cara. Não tem. Eu acho que no YouTube não tem um vídeo assim, falando tanta coisa da Copa de 70. Embora tenha nossas conversas, nossas brincadeiras, mas falando especificamente assim, até como um documentário assim, falando bastante curiosidades de Copa de 70, mostrando o álbum ainda, aí não tem, isso não tem mesmo. Mas só pelos fatos assim, os acontecimentos, eu acho que também não tem tanto conteúdo assim que vá passar tanto conhecimento e curiosidade sobre essa Copa. E é essa a ideia mesmo que a gente tinha, na verdade, de trazer. Um tipo podcast. Ficou demorado esse vídeo. Quero ver carregar isso daqui. E é isso, mano. Cara, eu que agradeço. Eu tenho que agradecer de coração pela oportunidade, sabe? Eu acompanho seu canal já há algum tempo. E assim, eu adoro álbum de figurinhas. Álbum de figurinhas é uma paixão minha. Muito da minha vida eu aprendi através do álbum de figurinhas, principalmente de Copa do Mundo, de seleções. E, cara, eu que agradeço por esse espaço maravilhoso. Eu me sinto honrado por participar do canal, assim, que talvez seja uma das principais referências de figurinhas aqui no YouTube. E a honra, assim, pra mim é muito grande e com certeza vai ser a primeira de muitas parcerias que vão ficar por aí. Com certeza, com certeza. Renato, obrigado então. E valeu. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, né? Que vai ser o de 74. Se liga aí que logo, logo sai. Beleza? Valeu, Renato. Obrigado. Valeu, obrigado. E até o próximo vídeo. Fui! Fechou, rapaz.